A cruz de Cristo é a figura central no processo de reconciliação promovido por Deus em nosso favor. No sentido vertical, a cruz reconcilia os seres humanos com Deus. No sentido horizontal, ela reconcilia os seres humanos uns com os outros. Em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, nós estudamos na última semana que a cruz nos leva a uma união com Jesus, um novo relacionamento com Deus. Nessa semana agora, em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, nós estudamos que a cruz nos leva a um novo relacionamento uns com os outros, através da igreja. Você é bem-vindo a esses momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. Nos dias do povo de Israel, no templo, ainda nos dias de Jesus, havia uma barreira de pedra de mais ou menos 1,20 m de altura ao redor de todo o templo, a qual todos os estrangeiros não poderiam ultrapassar, todos os gentios, sob pena de morte. Essa barreira ampliava a inimizade entre judeus e gentios. O templo era restrito exclusivamente aos judeus. Segundo Paulo, na carta aos Efésios, a cruz removeu toda a parede, toda a separação, no sentido vertical com Deus e no sentido horizontal entre os gentios e judeus. Paulo usa agora a figura de um templo espiritual, construído por Cristo a partir da cruz, unindo judeus e gentios de todas as raças, como pedras vivas um novo templo espiritual edificado por Cristo, a sua igreja. A igreja é um santuário dedicado ao Senhor, no qual todos têm a oportunidade de viver em comunhão uns com os outros. E Paulo diz, os gentios que antes estavam longe, agora foram aproximados através da cruz para pertencerem à igreja. A respeito da condição dos gentios, Paulo no verso 12 de Efésios capítulo 2, ele diz algumas coisas. Primeiro, ele diz, estavam sem Cristo, sem esperança de salvação. Em segundo lugar, estavam separados da comunidade de Israel. E não estavam apenas separados, eles viviam em contenda com os judeus. Em terceiro lugar, diz Paulo, os gentios estavam estranhos às promessas de Deus. Não participavam das bênçãos da aliança de Deus para com o seu povo. Assim, em quarto lugar, ele diz, eles não tinham esperança, estavam destinados ao juízo de Deus. E mais, ele diz, em quinto lugar, vocês estavam sem Deus no mundo, sem reconciliação com Ele, experimentariam a morte eterna. Assim é que Paulo, na carta aos Efésios, diz que, através da cruz de Cristo, os gentios efésios receberam gratuitamente de Deus a reconciliação, que envolveu vários pontos. Primeiro, o pleno perdão dos pecados passados. Haviam sido justificados pela fé no sangue de Cristo vertido em seu lugar. Em segundo, eles haviam sido reconciliados com Deus, agora eram filhos e filhas de Deus, envolvidos por uma onda de graça e de perdão, vinda do céu. Em terceiro lugar, Paulo diz, vocês foram reconciliados com os judeus, formando um só corpo espiritual em Cristo Jesus. Os gentios que antes estavam longe, agora por iniciativa de Deus, eles foram aproximados, eliminando toda a inimizade, toda a hostilidade, toda a separação que havia anteriormente entre judeus e gentios. E geralmente por iniciativa mais dos judeus. Hoje, nós aprendemos da carta aos Efésios que a poderosa mensagem da cruz nos ensina
que todas as divisões, todas as disputas, todas as dissensões podem ser resolvidas à sombra da cruz. A luz que emana da cruz envolve a alma dos crentes, renovando uns com os outros a nossa compreensão, nosso sentimento de comunhão entre indivíduos, entre grupos de pessoas, suplantando todos os males que esse mundo de pecado possa nos causar. Assim estamos unidos não só a Deus, mas uns aos outros, pela cruz de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É interessante que esse conceito de paz é importante em toda a carta aos Efésios. Paulo começa a sua carta e a termina com bênçãos de paz. Cristo é a nossa paz. A cruz produz a paz. Cristo destruiu não apenas a hostilidade entre judeus e gentios, diz Paulo, mas ele criou uma nova comunidade, a igreja, marcada por novos relacionamentos, de reconciliação, de paz, de convivência mútua. Bem de acordo com o conceito hebraico de Shalom, que é uma experiência total de bem-estar no relacionamento com Deus e com o próximo. É interessante que nessa carta aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 13 a 15, ali esses versos deram origem a algumas interpretações equivocadas da palavra de Deus. Porque nós lemos ali o seguinte, Efésios 2, 13 a 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É provável que Paulo estivesse se referindo aqui ao muro que impedia a entrada dos gentios ao templo. Com a morte de Cristo na cruz, os gentios tinham agora acesso total à adoração a Deus. Todas as paredes de separação de acesso ao templo haviam sido removidas e todas as paredes de relacionamento e paredes espirituais haviam sido removidas. O segundo ponto a considerar nesse texto é que a lei em Efésios 2, principalmente nos versos 14 e 15, se refere ao conjunto de leis dadas por Deus a Israel que separavam os judeus e gentios nos seus aspectos cerimoniais. Porque Paulo menciona a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Havia uma série de leis de orientações de Deus sobre o culto, sobre a adoração. E essas ordenanças separavam os judeus dos gentios. A isso Paulo estava se referindo. Terceiro ponto é que, pelo contexto da carta aos Efésios, é claro que Paulo não estava se referindo a que Cristo abolira os 10 mandamentos. Mesmo porque, nessa mesma carta, ele citou o 5º mandamento, fez alusões diretas ao 7º, ao 8º, ao 9º, ao 10º mandamentos. E ele deixa claro na sua epístola que, pelo poder do Espírito Santo, como resultado, nós temos a obediência no discipulado cristão. Em todas as epístolas de Paulo, seja em Romanos ou Gálatas, ele escreveu sobre o uso indevido da lei por parte dos judeus, mas ele mostrou o verdadeiro papel da lei, honrou-a e valorizou-a, apresentando que o Espírito Santo a coloca no coração do crente, para que viva uma nova vida em Cristo Jesus, em comunhão com o Pai Celestial. Paulo usou a metáfora do templo para representar a igreja. Antes banidos da adoração no templo de Israel, agora em Cristo, eles não apenas, como judeus, como gentios, haviam ganho acesso ao templo, como eles se tornaram pedras vivas na construção de um novo templo, a igreja, o templo espiritual de Cristo Jesus, o santuário do Deus vivo. Enfim, verticalmente, a cruz de Cristo reconcilia os homens com Deus.
No sentido horizontal, através da igreja, Deus forma a comunidade da promessa. E agora Deus reconcilia os homens uns com os outros. Jesus veio para trazer paz aos que estavam longe, trazendo-os para perto. E ele disse: deixo a vocês a paz. A minha paz vos dou. Em Cristo, nós formamos a comunidade da promessa, a comunidade da fé, pelo poder do Espírito Santo, ligados a Jesus, a sua igreja. Por isso nós necessitamos, pelo poder do Espírito Santo, de manter nosso senso de comunhão, de perdão, de reconciliação, para que todos nós vivamos na paz de Cristo Jesus, à sombra da cruz. Que essa seja a sua e a minha experiência hoje e sempre.